Anjos ou homens? Quem eram os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens em Gênesis 6? Esse texto gera debate há séculos, e hoje vamos apresentar as duas principais interpretações sobre ele. Então fica com a gente porque mais uma vez esse assunto envolve Bíblia, contexto histórico e muita polêmica. A base dessa discussão está em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4, onde lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, e é justamente a identidade desses filhos de Deus que gera toda a discussão. A expressão filhos de Deus, em hebraico, é Bene Elohim, e todas as vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento, ela está relacionada a seres celestiais ou angelicais. Isso fortalece a interpretação de que Gênesis 6 estaria falando de anjos caídos e não apenas de homens. Além disso, boa parte dos judeus antigos interpretavam Gênesis 6 como uma referência a anjos caídos. Livros judaicos antigos, como o livro de Enoque, também entendiam que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram anjos que abandonaram a sua posição. Outro argumento usado é Judas 1, 6 e 7, que fala sobre anjos que abandonaram a sua posição original e cometeram um grave pecado. Esse texto está diretamente relacionado a Gênesis 6, entendendo que esses anjos teriam se corrompido ao se envolver com mulheres. Segundo Pedro 4 também parece estar relacionado com o texto de Gênesis 6, quando Pedro fala sobre anjos que pecaram e foram lançados em prisões em trevas. Para essa visão, Pedro e Judas estariam falando justamente dos acontecimentos descritos antes do dilúvio em Gênesis 6. Por outro lado, existe uma interpretação dentro do cristianismo que entende que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram homens e não anjos. Segundo essa visão, os filhos de Deus seriam descendentes da linhagem de Sete, filho de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem ímpia de Caim. Ou seja, o texto estaria descrevendo a mistura entre uma linhagem piedosa e uma linhagem corrompida. Um dos argumentos mais fortes dessa interpretação é a fala de Jesus em Mateus 22, 30. Ali, Jesus afirma que os anjos não se casam, por isso muitos entendem que os anjos não teriam capacidade de manter relações humanas da forma descrita em Gênesis 6. Outro ponto importante é que o contexto de Gênesis 6 parece focar no aumento da corrupção humana sobre a Terra, ou seja, o capítulo estaria mostrando a degradação da humanidade antes do dilúvio, não necessariamente uma relação entre humanos e seres angelicais. O fato é que Gênesis 6 continua sendo um dos textos mais difíceis e debatidos das Escrituras. Agora queremos saber mais uma vez a sua opinião. Para você, os filhos de Deus em Gênesis 6 eram anjos caídos ou seres humanos? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, já curte, comente e compartilhe. E como na Reforma Protestante, só a Escritura, Sola fide, só os Cristo, soli deu glória, sola gratia. aqui não tem como. É anjo. Ok, é anjo? É anjo. Confesso que aí você me pegou, hein? Mas eu tenho um pezinho ainda que é homem, outra hora eu penso que é anjo, mas sei lá, como que o anjo vai ter relação sexual com a mulher e... Não, tem coisa que para explicar é difícil, mas pelo texto parece que é anjo. Ainda mais quando você vê que a mesma palavra aparece lá em anjo. É igual o fogo, né? Que você não consegue explicar, mas fala que é Seja fogo pra batizado. Deus, né? É, pô, tá certo, tá certo.